relação à ata da sessão anterior, não havendo qualquer manifestação, eu dou por aprovada a unanimidade. Nós aproveitamos para dar as boas-vindas ao doutor Almiro Lemos, nosso amigo, colega aqui, que tem abrilhantado esta corte. Sua presença é sempre boa para nos enriquecer, não só com os conhecimentos jurídicos, mas a pessoa de Vossa Excelência nos traz muita alegria. Seja muito bem-vindo. Alguma proposição de qualquer dos senhores? Sem proposição, presidente. Então vamos ao jurisdicional. O recurso eleitoral 468-93, de São José do Campestre, 15ª Zona Eleitoral, transgressões eleitorais, captação ilícita de sufrágio, pedido de cassação de diploma, recorrente do Ministério Público Eleitoral, recorrido Jerusa Cavalcante Guedes da Silva. Da relatoria do juiz André Luiz de Medeiros Pereira, sustentação oral. O relator tem a palavra para relatar. Procedo a indicar a Vossa Excelência e prossigo com o relatório. De acordo com o inicial, no dia 30 de setembro de 2016, Jerusa Cavalcante Guedes da Silva teria cooptado eleitores em benefício de sua candidatura mediante promessa de entrega de dinheiro. Tal conduta foi denunciada pelo senhor Marco Luiz Brandão Bezerra ao Ministério Público Eleitoral de São José do Campestre, que em diligência encontrou a candidata recorrida e mais 3 pessoas na rua Senador Georgino Avelino, saindo de um veículo em direção a uma residência, portando uma lista de eleitores com os respectivos números e preço dos votos. É relatado ainda que, além da mencionada lista, a Polícia Militar chegou ao local e realizou busca pessoal nas pessoas que estavam no veículo e encontrou a quantia de R$ 1.444 com José Carlos dos Santos. Realizada a busca no veículo, foram encontrados cerca de 100 santinhos da candidata e um caderno contendo uma lista de eleitores. Diante disso, houve a prisão em flagrante dos envolvidos, na forma do artigo 302.3 do CPP, pela prática prevista no artigo 299 do Código Eleitoral. Após a instrução processual, o juiz da 15ª Zona Eleitoral julgou improcedente a demanda por considerar a prova coligida insuficiente para comprovar a prática do ilícito, previsto no artigo 41A da Lei das Eleições, como apontado na inicial. E resignado, o Ministério Público Eleitoral interpôs recurso, sustentando haver nos autos prova robusta, composta de farta documentação, depoimentos de testemunhas, e que a recorrida incorreu na prática do ilícito do artigo 41, lá da Lei 9.504. Contra as razões dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e provimento do recurso. Ao relatório, presidente. Esse relatório aprovado. O advogado tem a palavra. Pelo tempo regimental. Excelentíssimo senhor presidente, desembargador Dilermano Mota, demais membros da corte, doutora Cibele Benevides, procuradora regional, um prazer estar aqui mais uma vez. Servidores, advogados, demais presentes. Caso, como bem relatado pelo juiz André Pereira, versa sobre captação ilícita de sufrágio. E, sabidamente, exige prova robusta, inconteste, acerca dos fatos alegados, ante a gravidade da penalidade prevista para tal ilícito. Ressalto, inclusive, que na recente reforma eleitoral, a preocupação com o legislador a respeito da fragilidade ou da robustez da prova afastou a possibilidade, inclusive, de cassação dos mandatos com prova exclusivamente testemunhal ante a fábrica de ações eleitorais que antigamente se percebia com base na acusação de captação ilícita de sufrágio. Pois bem, no caso dos autos, como muito bem destacado no relatório, houve um suposto flagrante onde a candidata teria sido apreendida junto com mais 3 pessoas, onde uma delas portava um caderno com anotações, outra portava o valor de R$ 1.400 e a candidata tinha consigo 100 santinhos. Pois bem, o que aparentemente revelava naquele momento de flagrância um esquema de compra de votos, durante a instrução processual, isto não se concretizou. E esclareço a Vossas Excelências porque isto não se concretizou. É que o caderninho de anotações que foi apreendido com o senhor Railson,
que acompanhava a hora recorrida, era de propriedade dele e ficou assim consignado, que ele, como membro da Força Jovem da Coligação, tinha aquelas anotações que não eram de conhecimento da recorrida, que, portanto, nada tinham a envolver a recorrida. Por outro lado, os R$ 1.400 que foram apreendidos com o eleitor José Carlos dos Santos, que acompanhava o senhor Railson e acompanhava a recorrida, teve uma explicação muito bem delimitada pela sentença. Qual seja, o valor, e assim diz a sentença para que fique bem claro, quanto ao valor de R$ 1.144 encontrado com o senhor José Carlos dos Santos, impede considerar que, ao ser ouvido na delegacia, relatou que o dinheiro apreendido era para pagar a conta de água da sua residência, pois a CAERN já havia interrompido o serviço por falta de pagamento. Afirmou que realizou um saque de R$ 400 e pegou o valor de R$ 1.500 da sua avó. Analisando os documentos, e diz a sentença, analisando os documentos apresentados, verifica-se que o senhor José Carlos reside no endereço na rua Travessa Manuel Peregrino, Centro, São José do Campestre, e que a conta de água apreendida com ele tinha o valor de R$ 1.307,85 e se referia a um imóvel localizado na Travessa Manuel Peregrino. Portanto, a juíza concluiu que aquele valor que estava no carro, junto com a candidata, com o Railson, e que o José Carlos dos Santos portava, não era para comprar eleitores. Quanto ao caderninho de anotações, o senhor Railson explicou em juízo que seriam anotações pessoais suas. E os dois únicos eleitores que prestaram depoimento no momento da flagrância, que naquele momento afirmaram que tinham recebido alguma promessa, ou algum valor, ou algum benefício em troca do voto, em juízo, disseram o contrário, disseram o oposto. E aí eu destaco a Vossas Excelências, assim como fez a sentença de piso. Destacou a sentença. Ocorre que as testemunhas Maria José da Silva e Jorge Francisco Ribeiro, arroladas pelo representante, apresentaram em juízo depoimento distinto do realizado extrajudicialmente na sede do Ministério Público, tendo tal constatação gerado, inclusive, a instalação de procedimento para apuração de crime de falso testemunho. Então, a testemunha Maria José da Silva diz que não houve a promessa, que ela procurou a candidata pedindo um benefício em troca de voto, e ela afirma em juízo que a candidata não falou o que ia dar, nem que sim, nem que não, e que até hoje espera. Afirma que estava muito nervosa na hora do depoimento e que não lembra ter falado o que foi colocado no depoimento da promotoria. Já Francisco Ribeiro, ouvido em juízo sob contraditório, afirmou que a candidata foi na residência dele antes das eleições, que foi para o compromisso do candidato, que foi pedir voto, que não lhe ofereceu nada em troca, que não houve promessa de pagamento de passagens para que os filhos da testemunha votassem nela, que ela não prometeu nem deu. Então, ante essa incerteza, essa insegurança, essa duvidosa prova apresentada nos autos, é que o juízo de piso, sabiamente, acertadamente, julgou improcedente a representação, a ação eleitoral proposta pelo Ministério Público Eleitoral. E por essas razões, ante a fragilidade da prova, ante a insegurança dessas anotações serem ou não serem referentes à candidata representada, ora recorrida, é que requer a candidata o conhecimento e o improvimento do recurso, mantendo-se a sentença de piso em totum. Agradeço a atenção de Vossas Excelências. Palavra com o relator. Muito obrigado, senhor presidente. Prossigo com o voto. A peça vestibular, instruída com cópia do inquérito policial, instaurado para apurar o crime de corrupção eleitoral, previsto no artigo 299 do Código Eleitoral, relata que, em 30 de setembro de 2016, véspera das eleições, após o Ministério Público em diligência abordar o veículo ocupado por Jerusa Cavalcante Guedes da Silva, Railson Alves da Silva, Hudson Júnior da Silva e José Carlos dos Santos, policiais militares realizaram uma busca pessoal nos envolvidos e no automóvel abordado
que resultou na apreensão de material de campanha da candidata à lista de nomes de supostos eleitores e quantia de R$ 1.144. De acordo com o inquérito, que continua em trâmite na Polícia Federal, na ocasião, Jerusa Cavalcante Guedes da Silva e José Carlos dos Santos foram presos em flagrante pela prática do crime de corrupção eleitoral, sendo liberados posteriormente com pagamento de fiança. Conforme ressaltado na inicial, registrado a certidão de folhas 38 do inquérito policial, após abordar o automóvel ocupado por Jerusa Cavalcante Guedes da Silva e mais 3 pessoas, o promotor eleitoral obteve uma lista que estava na posse da candidata, a qual, vale frisar, tentou se livrar dos papéis, porém sem êxito. Nos documentos apreendidos pelo promotor eleitoral, estava escrito o nome de vários eleitores, com seus respectivos endereços relacionados a determinadas quantias em dinheiro, bem como a suposta quantidade de votos prometidos à candidata. Eu quero ressaltar aqui que, acrescentando diante da sustentação oral apresentada, que realmente existe uma lista com nome de eleitores e telefones e um manuscrito Força Jovem. Mas existe outra lista com nome de pessoas e quantias. Então são duas, não é apenas uma lista manuscrita que foi encontrada, foram várias listas, uma grande e uns papeluchos com nomes dos eleitores e quantias em dinheiro. Prosseguindo, o promotor eleitoral identificou e interrogou os eleitores que constavam na lista, tendo todos, com exceção de Maria Aparecida da Silva e Eliane Cristina Rodrigues Torres, afirmado que foram aliciados pela própria Jerusa Cavalcante Guedes da Silva e seu cônjuge, mediante oferta de dinheiro em troca de votos em benefício de sua candidatura. Consta aqui os depoimentos de Maria Júlia da Silva, que Jerusa compareceu em sua residência neste dia da eleição, pedindo voto, que recebeu a quantia de R$100 de Jerusa no dia anterior das eleições, no sábado, que após sua prisão, que ocorreu na sexta-feira, ela disse que, se ficasse acertado esse valor, votaria na candidata. José Francisco Ribeiro, às folhas 81, diz que Jerusa compareceu na sua residência antes da eleição, pedindo voto, que nos últimos 20 dias nenhum dos dois, Jerusa ou Jailson, apareceu em sua residência ou conversou consigo, que na sua residência moram mais 3 eleitores, sua mulher e 2 filhos, que Jerusa prometeu pagar as passagens de mais 3 filhos seus que trabalhavam em Parnamirim, para virem votar nela no dia das eleições. Contudo, ela não deu nada, que não recebeu o valor indicado. Marinete Silva, que tanto a investigada quanto seu marido compareceram em sua casa antes do dia das eleições, não sabendo dizer exatamente o dia, que nesse dia Jerusa prometeu dar quantia de R$150 para que votasse nela. Que essa quantia referia apenas ao voto, que não recebeu esse dinheiro. Da leitura do depoimento transcritos, pode ver os detalhes das informações prestadas por Maria José da Silva, José Francisco Ribeiro e Marinete da Silva, coadunam-se as informações constantes da lista apreendida, especialmente o valor prometido a cada eleitor em troca de cada voto. No entanto, Maria José da Silva e José Francisco Ribeiro mudaram suas versões dos fatos nos depoimentos prestados em juízo, passando a afirmar que Jerusa Cavalcante Guedes da Silva nunca lhes ofereceu qualquer benesse em troca de votos. Nesse passo, vale ressaltar que é perceptível que os mencionados eleitores estavam visivelmente nervosos, desconfortáveis no interrogatório em que apresentaram a mudança das suas versões, conforme mídias, o que leva a crer que ambos estavam falseando informações para afastar a responsabilidade da candidata recorrida. No tocante ao ocorrido, culpa e registrar que se encontra em trâmite na Polícia Federal inquérito policial contra Jorge Francisco Ribeiro e Maria José da Silva pela prática de falso testemunho durante a instrução processual deste feito. Assim, ao se confrontar as versões do depoimento de Maria José da Silva e Jorge Francisco Ribeiro, com todo o contexto fático e demais elementos probatórios presentes no feito, conclui-se que a mencionada prova oral, desse particular, mostra-se inconsistente e isolada das outras provas, em especial do acervo documental. Além da lista dos nomes dados de eleitores, também foi apreendido com José Carlos dos Santos uma fatura da Companhia de Águas e Esgotos, CAERN, em nome de Ozenilda Cardoso da Fonseca, no valor de R$ 286, bem como a quantia de R$ 1.144. Embora José Carlos dos Santos, na instrução processual, tenha afirmado que tal fatura não tinha qualquer relação com compra de votos, esclarecendo que foi entregue por uma amiga de trabalho chamada Cristina de Tatá, para que ele fizesse o pagamento, vale ressaltar que, dentre os demais documentos apreendidos, desses papeluchos que eu afirmei,
no interior do veículo aportado, havia um papel com a seguinte anotação: Cristina de Tatá, 25 de setembro, 4 votos. E consta aqui lá dos autos do inquérito e dos autos processuais. Diante disso, tudo leva a crer que aquela fatura seria adimplida por Jerusa Cavalcante Guedes da Silva em troca dos votos oferecidos por Cristina de Tatá, em prol de sua candidatura. Desse modo, verifica-se que, além das provas testemunhas escolhidas, sobressai nos autos um amplo e contundente conjunto de provas documentais, as quais, somado ao contexto fático do caso, demonstram de forma cabal a prática de captação ilícita de sufrágio pela recorrida Jerusa Cavalcante Guedes da Silva. Com efeito, a jurisprudência dos tribunais eleitorais, consolidado no sentido de que, havendo prova robusta, com aptidão para ensejar a condenação do ilícito previsto no artigo 41A da Lei 9.504, a lista com o nome dos eleitores, suas respectivas benesses e o número de votos, quando somados aos outros elementos. Transcrevo aqui jurisprudência dos tribunais, inclusive deste regional, que, peço permissão para não ler, está disponível para vossas excelências. E concluindo, ademais, como bem pontuado pela Procuradoria Regional Eleitoral, no seu parecer de folhas 182.201, a feitura de lista desta espécie é prova cabal da ocorrência de compra de votos, uma vez que os candidatos utilizam deste instrumento para não apenas o compor de seus gastos ilícitos, mas também, principalmente, para saber com quantos votos poderá contar a seu favor. De fato, diante do panorama apresentado, constata-se uma convergência de provas que, ao meu ver, formam um acervo probatório robusto, na medida que sua integração hábil a demonstrar de forma clara e satisfatória o oferecimento de dinheiro em troca de votos, conduta, frisa-se, perpetrada pelo próprio candidato à recorrida, restando caracterizado assim o ilícito previsto no artigo 41 lá, da Lei 9.504/97. Com essas considerações e consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, voto pelo conhecimento e provimento do recurso para determinar a cassação do mandato de Jerusa Cavalcante Guedes da Silva, em razão da prática do ilícito do artigo 41 lá, da Lei 1.504, bem como a aplicação de multa no valor de 5.000 FIIs. Após a publicação do acordo, seguinte entendimento desta Casa, comunica-se ao juiz da 15ª Zona Eleitoral, inclusive para fim de anotação da decisão do cadastro de eleitores, visando a análise posterior inelegibilidade, como efeito secundário da condenação, verificável no momento em que o cidadão requer o registro de sua candidatura, desde que atendidos os requisitos exigidos, conforme o jurisprudência do TSE. De igual modo, comunica-se à Câmara de Vereadores de São José Campestre para fim de afastamento imediato de Jerusa Cavalcante Guedes da Silva do respectivo cargo eletivo, observando-se disposto no artigo 175, parágrafo 4º do Código Eleitoral, regulamentado pelo artigo 145, parágrafo 2º, inciso 2, da Resolução TSE 23.456/2015. E é assim que eu encaminho meu voto, senhor presidente. Eu indago dos senhores jogadores se há algum pedido de esclarecimento, o voto está disponibilizado, e se há alguma divergência. Todos acompanham o relator? Presidente, eu quero fazer só umas observações. A primeira peça que eu li desse processo, na cópia que nos foi encaminhada, foi a sentença. E me impressionou na sentença o fato de que o juiz de primeiro grau, a juíza, no caso, a doutora Deonita, ela fez o afastamento pontual de cada uma das provas indicadas pelo investigante. E, inclusive, depois que li o parecer do Ministério Público, eu voltei a ler a sentença. E, de fato, a sentença vai fazendo o afastamento pontual de cada uma das provas indicadas, e eu aqui as enumerei, que foi o dinheiro apreendido, a relação daquela Força Jovem, as contas da CAERN, os depoimentos testemunhais que são invariavelmente contraditórios, aqueles tomados perante o promotor eleitoral e aqueles prestados em juízo. E a outra prova, e foi aí o ponto de, a meu ver, de falha da sentença, que a sentença não faz a análise dessas anotações que foram apreendidas diretamente com a investigada. Aquelas anotações que o relator chamou de papeluchos. É feita a análise do documento chamado do caderno da Força Jovem, mas esses documentos, a sentença não trata deles, como se eles não existissem. Nesse ponto, inclusive, a sentença simplesmente fala os demais elementos colacionados, não se reporta a estes documentos.
e que, ao meu ver, e que também, na visão do relator, são essenciais para o deslinde do caso. E, indubitavelmente, a força probatória daqueles documentos é muito evidente. Ali estão as anotações de 8 pessoas relacionadas com o nome completo, endereço e a quantia ou prometida ou entregue, mas isso é irrelevante, para aquelas pessoas. E, nesse sentido, não obstante ser assente na jurisprudência, e essa casa aqui já disse isso também várias vezes, que a prova testemunhal tem que ser produzida em juízo. A prova testemunhal produzida apenas no procedimento preparatório não é suficiente, mas, no caso, ao menos fosse indiciária aquela prova oral produzida perante o promotor eleitoral, ao menos fosse indiciária, ela tem, porque ela corrobora os elementos que estão naqueles documentos que são provas contidas nos autos. Então, a meu ver, a grande falha da sentença foi não analisar esses documentos, o que o relator o fez muito bem. Então, com essas observações e, sobretudo, me firmando na força probatória desses papéis encontrados em poder da candidata, eu acompanho o relator. Alguém mais? Senhor presidente, só acrescentando, realmente, porque eu creio que o que chama mais atenção no processo é esta relação da força jovem. Mas os papeizinhos são papeluchos mesmo, como você pode vislumbrar aqui. E no depoimento na polícia, o rapaz fala um dos apreendidos fala na Cristina de Tatá. E tem um documento. Por mim, só este documento seria suficiente para comprovar a prática do ilícito verificado. Então, senhor presidente, eu acho que muito bem observado pelo... E não, por acaso, no meu voto escrito, eu não faço referência a esta lista da Força Jovem. E é justamente onde a sentença mais se concentra, porque eu considero que realmente a justificativa apresentada em juízo bate com o tipo de lista apresentado. É só para acrescentar, senhor presidente. Todos acompanham o voto do relator? Acompanho o relator. A unanimidade, então, no termos do voto do relator. Recurso eleitoral 28956, de Caiçara do Rio dos Ventos, 17ª Zona Lages, da relatoria do juiz Zé Dantas de Paiva, prestação de contas, recurso financeiro de campanha. Vossa Excelência tem a palavra, não sei se é o caso, se houver possibilidade e quiser simplificar. Assim será, senhor presidente. Relatório sucinto. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Francisco Leonardo Silva Lisboa, em face da decisão proferida pelo juiz eleitoral da 17ª Zona, que desaprovou a prestação de contas referente à sua campanha eleitoral ao cargo de vereador do município de Caiçara do Rio do Vento, nas eleições municipais de 2006. A sentença recorrida, que está às folhas 73 e verso, em consonância com o órgão técnico e do parecer ministerial, desaprovou as contas de campanha do recorrente em razão da extrapolação das despesas com locação de veículos automotores, ultrapassando o limite de 20%, firmado pelo artigo 38, inciso 2, da resolução do TSE número 23463 de 2015. O recorrente argumenta que não houve qualquer outra irregularidade na prestação de contas, pugnando pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para aprovar sua prestação de contas, mesmo com ressalvas. Com vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso, no sentido de aprovar as contas com ressalvas. É o relatório. Em discussão, relatório aprovado. Votando, Excelência. É um voto simples, menos complexo que o processo anterior. Irei resumi-lo de forma objetiva para proporcionar uma visão do todo do processo. Na espécie, o recorrente pede a reforma da sentença de primeiro grau com a aprovação de sua prestação de contas de campanha em face da quantia irrisória que teria ultrapassado o limite legal, pugnando pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A matéria se encontra regulamentada na Resolução 23.463 de 2015, que está disponibilizado, que é de conhecimento de todos, e eu continuo com o voto dizendo o seguinte: analisando o demonstrativo de receitas e despesas de folhas 18 a 20,
Observa-se que o total de gastos de campanha foi de R$ 950, enquanto que o gasto com alocação de veículos foi no valor de R$ 300, perfazendo o percentual de 31,57% do total dos gastos de campanha, ultrapassando em 11,57% o limite estabelecido pela legislação eleitoral. O percentual de 11,57% corresponde a exatos R$ 109,91. Esse seria o valor considerado irregular no conjunto da prestação de contas, pois não poderia ter sido gasto com locação de veículos. Contudo, como bem destacou a Procuradoria Regional Eleitoral em seu parecer, o referido valor é ínfimo e irrisório, além de ter sido a única irregularidade, isso é importante que se frise, a única irregularidade detectada no exame de prestação de contas. Ademais, a referida falha não inviabilizou o controle das contas pela Justiça Eleitoral e também não representa qualquer ameaça ao escopo da norma, no sentido de limitar os gastos excessivos de recursos financeiros nas campanhas eleitorais. E assim, considerando o valor irrisório da irregularidade, bem como da ausência de prejuízo quanto à fiscalização da Justiça Eleitoral, devem ser aplicados, nesse caso, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de aprovar, com ressalvas, a prestação de contas do candidato. Não encontrei muita jurisprudência em função do percentual, mas eu trouxe à colação aqui uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, que é um caso idêntico, que está disponível também no voto, desembargador. E, ao final, pelo fato de ser uma quantia irrisória e não ter qualquer outra irregularidade ou ilegalidade no processo, é que, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, voto pelo conhecimento e provimento do recurso para aprovar, com ressalvas, as contas de Francisco Leonardo da Silva, Lisboa, pertinentes à sua campanha ao cargo de vereador do município de Caiçara do Rio do Vento, nas eleições de 2016. E é como voto, senhor presidente. Todos acompanham o voto do relator? A unanimidade nos termos do voto do relator. Não há mais processo em mesa para julgamento. Declaro encerrada a sessão.